E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, a gente vai fazer a resolução e análise dessa prova, desse concurso aqui, que foi aplicado em Minas Gerais, em 2017, tá? Eu não sei o nome do município, porque foi um inscrito do canal, um teacher lá do grupo que me mandou a prova. Na hora ele me falou, mas eu não lembro. E eu vou colocando as provas que eles vão me mandando, eu vou colocando numa fila, sabe? Numa pastinha, numa fila. Então, eu sei a ordem que eu tenho que fazer elas. Mas, enfim, é da banca Fumarc, tá? E de Minas Gerais, 2017. Então, se alguém souber, quiser colocar aí depois qual que é o município nos comentários, tá? Então, coloque ali para ajudar. Uma prova bem tranquila, 4 textos, tá? 4 textos pequenos, ó, vocês podem ver aqui. Depois, se eu achar o link para deixar ela ali na descrição, eu vou deixar. São 4 textos nível intermediário, tá? Não tem palavra muito difícil, assuntos atuais, tá? Então, bem fácil, assim, de você interpretar. Apesar de que as questões não são de interpretação, são de gramática. Então, assim, eles colocam 4 textos, mas eles pegam as frases do texto para pedir gramática. Então, tem que cuidar, porque às vezes isso ilude. Você olha ali, tem 4 textos, ah, beleza, é só interpretação. Não, muitas vezes não é assim que funciona. Só para lembrar, então, para vocês, por favor, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal para me ajudar a crescer, tá? Eu vou deixar depois ali na descrição o meu WhatsApp profissional, que eu estou organizando um curso de inglês para concurso público, tá? Que o pessoal lá do grupo está me pedindo muito, então eu resolvi fazer. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, vai começar agora dia 15 de fevereiro e vai até agosto, tá? Onde a gente vai ver tudo, interpretação, vocabulário, gramática, questões de várias bancas, não vai ser uma banca só, porque a partir do momento que você sabe a matéria, você responde qualquer concurso, pelo menos em inglês é assim que funciona, tá? Não tem muita maneira diferente de você cobrar a gramática, tá? Pelo menos da língua inglesa. Pelo que eu tenho observado nas provas que eu tenho feito análise e resolução, as perguntas são sempre do mesmo estilo, muda muito pouca coisa. Então, eu vou pegar questões de várias bancas e a gente vai trabalhar conforme o assunto, conforme o tópico gramatical que a gente estiver fazendo naquele momento. Então, eu quero ver se eu organizo, assim, um curso bem bacana, bem legal, até por ser o primeiro que eu vou estar fazendo assim. Se você tiver interesse, então, entra lá, me chama no WhatsApp, tá? Vou deixar o meu profissional aqui, vou deixar o link para o grupo dos teachers também, e vou deixar o link se alguém quiser comprar na plataforma o meu curso intensivo de gramática que eu fiz nesse mês que passou, de janeiro, com alguns professores, tá? Eu vou disponibilizar, tá disponibilizado lá na plataforma. Então, vamos lá. Primeiro texto aqui, Introduction to Climate Change. Esse daqui é um tipo de assunto que hoje em dia qualquer professor de inglês já sabe, né? Porque tem sido falado muito em climate change, em global warming, greenhouse effect, ozone layer, né? A camada de ozônio. Então, aqui está falando sobre mudanças climáticas, aquecimento global, fala um pouco da temperatura que aumentou no último século, fala dos mares que estão aumentando seus níveis, enfim, derretimento da calota polar, enfim, coisa que a gente já sabe, né? Que a gente já viu várias vezes. E daí a gente vai para as questões. Depois vou ver se eu acho o link, eu deixo lá para vocês acompanharem a prova. What is the best conjunction to complete this sentence? Many people make climate change and global warming a scary and difficult thing to understand. Vírgula, it's not. Bom, se eu tenho uma oração até aqui que está na afirmativa e depois eu tenho uma outra oração aqui depois da vírgula que está na negativa, isso é um contraste de ideias. O que vai expressar contraste aqui? But, né? But it's not. Muitas pessoas fazem a mudança climática e o aquecimento global uma coisa muito difícil e assustadora de se entender. Mas não é. But it's not. In the sentence, scientists have warned that the world's climate has changed a lot and has affected many living and non-living things. The verbs are in the. Os verbos estão. Tempo verbal. Então, vamos reconhecer primeiro os verbos. Have warned, has changed e has affected. Todos são tempos compostos, ó, nenhum é simples, né? Tempo simples, um verbo só. Todos aqui tem 2. Então, não é nada de simples. Cai fora.
Algum tem ing? Não, então não pode ser chamado de progressive, porque tempo que tem a palavra progressive tem que ter um verbo com ing. Agora eu fiquei com past perfect e present perfect. Bom, como é que eu vou deduzir isso? Se eu tenho aqui o meu auxiliar have que está no presente, é present perfect. Se ele tivesse como had, seria past perfect. Então a alternativa aqui é present perfect. Tranquilinho, né? Uma prova bem sossegada. Essa questão sempre cai, né? Seja a banca que for, a questão é a mesma. É isso que eu falo para vocês. Living and non-living. Many living and non-living things function as. Então, qual é a função de living e non-living things aqui? Things é um substantivo. Eu tenho non-living e living qualificando things. Só pode ser adjetivo. Antes de um substantivo, só pode ser um adjetivo. Por quê? Porque isso daqui é um sintagma nominal. Isso aqui eu ensino lá no meu curso do IBAN, Saquarema, e vou ensinar agora também. Então, olha aqui, eu tenho modifiers, que podem ser advérbios e adjetivos, e o noun, o substantivo. Então, aqui é adjetivo. Eu poderia até encontrar, tem alguns concursos que colocam aqui como modifiers, só para confundir tua cabeça, tá? Que são os adjetivos. Os adjetivos fazem parte dos modificadores dentro do sintagma nominal. Então, você poderia assinalar essa, modifiers. Teve uma prova aí que a gente fez esses dias que era assim. What is the best pronoun to complete this sentence? Many places were warmer are now getting colder. Bom, aqui só tem pronomes relativos, então aqui eu preciso de um que, né? Muitos lugares que eram mais quentes estão agora ficando mais frios. Não é pessoa, então não pode ser whom nem who. Tem alguma coisa que esteja relacionada à posse desses many places, tipo as árvores desses lugares, cujas pedras, cujas montanhas, cujas plantas, cujos animais? Não tem. Então não vai ser russo, tá? Apesar de ter a palavra places, aqui é o sujeito da frase. Não é lugar, não é um advérbio de lugar, um adjunto adverbial de lugar, tá? É um sujeito, então tem que ser which. In which of the following sentences can we identify the use of passive voice? É a questão de sempre. Seja a banca que for, a questão é a mesma. Identificar qual frase está na voz passiva, tá? O que eu tenho que ter na voz passiva? Eu tenho que ter o verbo be, mais um verbo na terceira coluna ou particípio passado. Sendo que esse be pode estar em qualquer tempo verbal, presente, passado, futuro, contínuo, perfect, enfim, qualquer tempo verbal, desde que ele esteja na frase e esteja acompanhado de um verbo na terceira coluna. Fora isso, sem um desses quesitos aqui, não é a voz passiva, tá? Se você tiver duas frases com essas características, daí você vai parar e analisar as duas. Mas se você tiver uma só pode ser aquela. It is, tem o verbo to be, believed, o verbo na terceira coluna, essa aqui. Mas por desencargo de consciência, vamos ver, né? Many people make... Não tem o be. Não tem be aqui em nenhum tempo. Então, essa não pode ser. Are getting cold. Are, tem o verbo to be, mas ele está seguido de gerúndio. Gerúndio não é voz passiva. Não tem nem o be aqui, né? Não. Take a few good points from the... Também não tem nem o be. É realmente a letra A. What is the best preposition to complete this sentence? For example, 1901 and 2012, it is believed that the Earth's temperature has risen by 0.89 degrees centigrade or Celsius. Bom, aqui eu tenho duas marcações, né? A primeira começou, a segunda terminou. Então, entre essas duas marcações, é o between. Cuidado com essa história de que between é entre duas coisas e among é entre várias, tá? Isso é errado. É errado ensinar assim, não é assim que funciona. Pesquisem isso, porque não é assim que funcionam essas duas preposições. The word globally. Tem função do quê? Cara, o que é globally? Globalmente, mundialmente, mas vem de global, que é um adjetivo,
e a gente acrescenta um sufixo para formar o quê? Um advérbio. Advérbio. Não preciso ler frase, não preciso traduzir, não preciso voltar no texto. É só saber o conteúdo. É isso que eu tento explicar para vocês. Mas é difícil porque, assim, já se criou aquilo na cabeça de vocês. Curso preparatório para IBAN, curso preparatório para FGV, curso preparatório para... No inglês, isso não funciona. No inglês é sempre a mesma coisa, tá? The pronoun them, use them to make our world a better place to live. Bom, aqui eu tenho que voltar no texto porque eu não tenho a frase anterior para saber o que o them está se referindo, né? A não ser que você tenha uma ótima memória. No meu caso, é a quarta vez que eu estou gravando esse vídeo, então eu já sei o que é. Them, well, whatever it is, we would like to know more and take a few good points from this confusion and use them, a few good points, e usá-los, né? Então, a few good points. Aqui, então, letra A. Cara, se não der certo dessa vez, eu não gravo mais hoje. É a quarta vez que eu tô gravando. Mais um texto, então, muito interessante também, que fala das pessoas especiais, né? Com muitas informações, muitas informações, tipo, como que era antigamente, quando a família tinha uma pessoa especial, né, que sofria preconceito e tal, era um assunto muito tabu. Hoje em dia, como são vistas essas pessoas? Aqui nesse parágrafo específico, fala de pessoas famosas que têm características especiais, né? Enfim, um texto bem interessante. Mas eu não vou ficar lendo, porque basicamente é gramática nas perguntas, tá? What is the best verb form to complete the sentence if a child was born with... Cara, if é conditional sentence, né? Então, eu tenho que ver qual que completa aqui. Se a frase do if está com simple past, isso daqui caracteriza second conditional. Se isso é second conditional, a segunda frase, a frase do resultado, vai ter que ter o would mais o verbo, tá? Eu tenho que ter would mais verbo. Não, 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 não. A última. Forty. What is the best possessive adjective to complete the sentence? Have empowered people with disabilities together with... Bom, possessivo para people. People é they. Então, aqui só pode ser their families, né? Forty-one. What is the best way to complete the sentence? Both blind from childhood are some of... in the world. Musicians in the world. No mundo. No mundo, me puxa o quê? Um superlativo. O melhor do mundo, mais bonito do mundo, mais inteligente do mundo. E o adjetivo aqui é great. Então, eu tenho que colocar o great no superlativo. Então, eu tenho que ter o artigo na frente. É um adjetivo curto, então vai ter EST. Então, eu tenho que achar isso daqui nas alternativas. Letra C. Marlee Matlin, vírgula, lost her hearing from childhood. Melhor pronome. É tudo pronome relativo, né? Então, vamos por eliminação. Marlee Matlin é uma pessoa. Então, não pode ser quando, não pode ser which. Eu tenho alguma coisa que indique posse aqui, cuja audição poderia ser. Se eu tivesse hearing, logo depois poderia ser whose. Whose hearing, mas não tem, então não é. Fiquei com o who e o whom. O who se refere ao sujeito do verbo, o whom ao objeto do verbo. Os dois são pessoas, para pessoas, tá? Mas o who é para o sujeito, o whom é para o objeto. E aqui eu tenho o sujeito do verbo, então é who. Porque ela que perdeu a audição. What is the best word to complete the sentence? Não vou ler isso. Is Australian Christian, evangelist and motivational speaker. Bom, é né? Some geralmente aqui estaria no plural. The não vai dizer o,
né? N para negativa e pergunta. Eu fico com os dois artigos. Mas eu tenho aqui um som de vogal, né? Australia. Então é N. Cara, eu nem acredito quando a gente vê esse tipo de pergunta, né? Olha aqui. What is the best preposition to complete a sentence? Born. Nascido em 1982. Cara, se você está formado em letras português e inglês, se você dá aula de inglês e você não sabe que na frente de anos eu uso a preposição in, está na hora de você rever o seu diploma. Porque isso daqui é básico, tá? Não vou nem discutir. What does the use of the modal verb can in we can make society all-inclusive indicate? Então, o que o can indica aqui? Bom, vamos lembrar um pouquinho do can. A essência do can é habilidade e capacidade. Eu posso andar de bicicleta, eu consigo falar duas línguas, então eu tenho habilidades, capacidades. Não é o caso aqui. Segunda possibilidade, ele pode ser possibilidade, probabilidade, né? Possibilidade, tá? Nós podemos tornar a sociedade totalmente inclusiva, que é o caso aqui. Numa maneira bem informal, ele poderia ser permissão, mas aqui você não está pedindo permissão, né? Você está falando de uma possibilidade. Então, tá bem claro, né? Que é possibilidade. Passar essa daqui para interrogativa, é sério isso? Como é que eu passo uma frase para interrogativa? O que eu tenho que saber em inglês? Veja bem, não é fazer uma pergunta e ter essa resposta, é passar essa frase para interrogativa. Os alunos às vezes não entendem isso. Eu tenho que ter um auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo, né? Então, para eu saber qual é blá blá, para eu saber qual é o auxiliar, eu tenho que saber que tempo que está a frase. Então, para isso eu vou olhar o verbo. O verbo é have, simple present. Eu tenho dois auxiliares de simple present, do e does. Para saber qual eu vou usar, eu vou para o sujeito. Meu sujeito aqui é people, é they. Então, eu vou usar do. Então, vai ficar do people with disability, papapá, papapá. A única que tem do é aqui, ó. Né? Então, é a letra C, tá? Então, tem coisas assim que são bem óbvias, né? Então, ficou a letra C, né? 47. In the sentence, children with disability are able to go to school and feel part of society. The verbs are, como pede tempo verbal, né? Então, eu tenho are e eu tenho feel. As duas estão no presente simples, né? Um verbo só no presente. Então, não tem progressive, porque não tem ing. Já eliminei 3 aqui, ó. Não tem passado, né? Feel e are é presente. Então, simple present, simple present. In which of these sentences can we find an adjective in the superlative form? Então, vamos lembrar do que é superlative form. Eu tenho que ter, se for adjetivo curto, o artigo mais o adjetivo com EST. Claro, salvo aquelas exceções, né? Consoante, vogal, consoante, Y, tira, troca por I, enfim. Se for adjetivo longo, the most e o adjetivo. Então, eu tenho que achar isso daqui. Aqui não tem. The best. The best é o melhor, né? Os casos especiais, né? Good, the best. Só por desencargo de consciência, veja bem que eu não estou lendo as frases, eu estou procurando um adjetivo no superlativo, é diferente, tá? Mas não tem. Aqui eu tenho mais um texto, então, bem interessante também, que vai falar sobre perda de alimentos, né, a nível global, e desperdício de alimentos. Mesmo estilo de texto, vocabulário intermediário, bem tranquilo, tá? Espaços para completar, porque o que eles vão pedir não é interpretação, é gramática, tá? Então, vamos direto para as questões. In the phrase, with many others carelessly throwing food away, the phrasal verb throwing away. Throw away é jogar fora, tá? Esse é um phrasal verb muito usado.
Away é uma coisa que se afasta, né? E throw é jogar, atirar. Então, você já deduz, né? É jogar fora. Pode ser substituído pelo quê? Bom, não vai ser comer, não vai ser cultivar, não vai ser plantar e não vai ser vender, né? Vai ser descartar, jogar fora. 50. The best word to fill in this gap, but the real food losses and waste matter is than just consumer food waste. Olha aqui. Eu tenho o adjetivo big e eu tenho que colocar ele numa dessas formas aqui para completar. Qual que é a minha pista aqui? Eu tenho o than. O than me indica o quê? Comparativo. Comparativo, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que ter comparativo. Bater a porta aqui, desculpa. Comparativo. Comparativo de um adjetivo curto. Eu não posso usar o more, então eu vou colocar ER. Vou dobrar a consoante, porque é consoante, vogal, consoante, e o than já está aqui, tá? Então, bigger, aqui. "51. The words such as, in such as homes, schools, restaurants and workplaces indicate." Olha bem, tenho such as, homes, schools, estou citando exemplo, tais como casas, escolas, restaurantes, locais de trabalho. Então, está indicando o quê? Exemplificação. De graça, né? The best way to use reported speech in this sentence. This is a tragedy. Reported speech é aquilo que a gente vai contar com as nossas palavras o que a pessoa falou. Então, eu vou voltar sempre para um tempo no passado. Então, the author of the text said that. O this vai mudar para that. O is vai mudar para was. E o resto fica igual. Não tem had e has lá para ter aqui. Não tem nem will nem would. Então, é that mesmo. That was a tragedy. 53. The best way to complete this sentence: in developing countries, eat a lot of manpower to produce food. Então, a melhor maneira de completar essa frase: em países em desenvolvimento, se exige, precisa de muita mão de obra para produzir comida. Como eu tenho, eu já gravei antes, né, de ficar. Como eu tenho uma coisa que é atual, que está acontecendo, é uma atualidade, isso aqui é presente. E como é it, eu preciso do S, né? It takes, requer. Então, letra C. 54. The best possessive adjective to complete this sentence: the use of chemicals and impact on the environment are phenomenal. Então, o uso de substâncias químicas e o seu impacto, o seu de quem? Do uso das substâncias químicas, mas é do uso. Então, é it. Então, aqui o possessivo é its. E o último texto, então, The Importance of Aquaculture. Aquicultura, eu acho que é. Fala, então, da criação desde os de animais marinhos e plantas, né? Desde os mais pequenininhos até salmão e atum, né? Do que eles se alimentam e tal, o que exige. Também depois, se vocês quiserem ler o texto, eu vou ver se eu acho o link da prova para colocar, tá? The word marketing it also extends to the marketing of such organisms in a controlled environment. Qual que é a função de marketing aqui? Olha aqui, gente. Eu tenho que reconhecer a estrutura. O que eu tenho aqui? The marketing. Eu tenho um determinante, que é o artigo. Então, isso daqui só pode ser um substantivo, porque isso daqui é um sintagma nominal. Um substantivo, ele é precedido de um artigo. O artigo só pode vir na frente de um substantivo, tá? Então, aqui é noun. The conjunction therefore in and then for it requires inputs conveys an idea of. Therefore é portanto, né? E portanto requer entradas, requer investimentos, transmite a ideia de portanto. Portanto é conclusão. Não é lugar, não é tempo, não é adição, que adição seria e, além disso, né? Mais. Agora, oposição também não é. Então, conclusão, conclusion.
The adverb often. É sério isso? Can be replaced by the adverb. Cara, o que é often? Meu Deus do céu, often é frequentemente, né? Só pode ser frequently. Cara, é de desconfiar, né? Mas tá certo. The word as in as they feed on microorganisms can be substituted by. Como eles se alimentam de micro-organismos, como, but, and, não, é because, né? Por que eles se alimentam? Uma conclusão, um motivo, uma razão, não uma conclusão, desculpa. É uma razão, tá? Because aqui é uma razão, um motivo. The best way to complete the sentence, aquaculture will add to wild seafood and make it inaccessible to all. Cheap, cheap é barato, então aqui provavelmente a gente tem que completar com mais barato. Não vou dizer more, porque é um adjetivo curto, eu vou acrescentar ER, então eu preciso disso daqui, ó. Cheaper. E a última questão. The best negative form of the sentence, aquaculture business provides tax and royalty revenue to local government is. Passar isso daqui para negativa. Primeira coisa, eu tenho que achar o verbo. Tá no presente. Auxiliar de presente, do e does. Mas como eu tenho S aqui, significa que é terceira pessoa, então eu vou usar doesn't. Doesn't e vou tirar o S do verbo na negativa. Não é don't, não é don't, não é didn't, é doesn't. Doesn't provide, não é provides, não, é doesn't provide, sem o S. Bem tranquila essa prova. Vocês viram, são 4 textos e nenhum cobrou interpretação, só gramática. Eles usam as questões do texto, as frases do texto para cobrar gramática. Isso parece muito o vestibular da Federal aqui de Santa Catarina. Eles fazem muito isso, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado dessa resolução e análise da prova. Não se esqueçam, então, de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, enfim, tudo isso que vocês já sabem. E ali na descrição eu vou ver se eu consigo o link dessa prova, porque foi um inscrito que me mandou. E vai ter o meu WhatsApp profissional, se você tiver interesse em fazer o curso de inglês para concurso público, tá? Pode me chamar, entrar em contato que eu passo todas as informações. E o link do grupo dos teachers também. E o link do meu curso intensivo de gramática que eu fiz agora em janeiro. Beleza, pessoal? Chega de falar, né? Já é a 4ª vez que eu tô gravando esse vídeo, pelo amor de Deus, chega. Então, um bom final de semana para todo mundo, porque agora é sexta-feira, dia 3 de fevereiro, and see you next video.